Boa noite com Jesus, amém? Amém. Perdi meu pai foi em 2004. Conheci o pastor Isaac no finalzinho de 2004. Acho que uma semana antes do meu pai falecer. E eu perdi meu pai biológico, mas ganhei um pai espiritual. E todas as minhas dificuldades que eu passei na vida, tive meu casamento à beira da separação umas 2 a 3 vezes. Doença da minha mãe, perdendo útero, aqui a correria toda, e hospital, doença da minha esposa. Sempre tive o pastor Isaac ao meu lado, nos momentos mais difíceis da minha vida. Então eu agradeço cada conselho deste homem aqui. Cada coisa que ele tem feito na minha vida e cada coisa que ele falou para mim se cumpriu à risca. Tá certo? Teve uma vez que eu fui no salão, gastei na época acho que mais de R$40 para fazer um penteado. Eu já era obreiro. Aí cheguei na igreja com o cabelinho tudo assim. Ele só olhou pro meu cabelo e falou: irmão, pode cortar. Fiz o penteado num dia e derrubei no outro. Você acha que eu achei ruim? Achei. Mas depois o Espírito Santo ensina a gente. Mostra pra gente. A palavra de Deus fala que a noiva, um filho de Deus, é sal para esta terra, é luz para iluminar o caminho de todos que estão em trevas. Então é obrigação de um filho de Deus caminhar na luz, para que ele possa ser uma luz. E não se pode colocar uma luz debaixo de uma bacia, debaixo de uma candeia ou debaixo de uma cama, porque ela é uma luz, ela tem que ficar logo em cima, para que ela venha iluminar. Se somos luz e de repente tapamos, não vai iluminar. A mesma forma é a vida de um cristão. Ele tem que permanecer na luz. O que é luz? É revelação. Se formos no Salmo 119, veremos que luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés, é a palavra do Senhor. E a exposição, ou seja, a revelação das palavras, dá luz, ou seja, dá entendimento ao simples. Então, quando a palavra vem e ilumina meus pensamentos, ilumina meus caminhos, ela se torna uma luz para mim. E em verdade eu digo que sem a revelação no coração, batom não sai da boca da irmã, a tesoura não sai do cabelo dela, vestes apertadas também não saem do corpo. Pode sair forçado, mas vai estar aqui ainda. Era isso que eu tinha quando eu tinha as modinhas de cabelo e barba. Foi até cair na consciência, até o Espírito Santo vir me convencer. Foi no encontro de pastores que eu tive lá em Goiânia, acho que 2013. E eu fui de barba para lá. Aí numa reunião numa reunião não, a gente conversando lá entre nós lá, chegou um pastor em mim, colocou a mão no meu ombro, falou assim: ô irmão, é pelas almas. Só falou isso, não falou mais nada. Eu não vivo para mim,
Eu não estou aqui para mim. Jesus não vivia para ele. Paulo considerou as percas dele por amor ao evangelho e considerou as percas dele como esterco para a vida. Às vezes fala esterco, né? Uma palavra que parece ser dura, mas não é não. Você planta uma semente, o que você precisa de chegar ali? Não é esterco? Para que ela venha produzir mais forte, para que venha dar um fruto melhor? Nós precisamos de esterco. E o esterco é exatamente essas percas que a gente tem. De moda, de vontades, de desejos. É isso aí. É até uma frase até bonita, eu gosto dessa frase. A noiva, ela não tem livre-arbítrio. Num sentido, a gente pensando num sentido, é isso mesmo. Porque a vontade dela é fazer a vontade do Pai. Se a vontade dela é fazer a vontade do Pai, como Jesus Cristo, a vontade dele era fazer a vontade do Pai também, acaba que ele não tem livre-arbítrio. A vontade é uma vontade só, é de fazer a vontade do Pai. E de certa forma, irmãos, por que eu amo a mensagem? Sem a mensagem, o irmão Jonas pregou aqui, não há arrebatamento e não há mesmo, assina embaixo. Não há mesmo. Ah, mas que é isso? Mas sempre foi assim. Sempre. Vamos pegar lá antes do dilúvio. Nem existia William Branham, não existia Paulo, mas existia a mensagem. A mensagem era conserto. E Enoque chegou pregando a mensagem, conserto. E depois surgiu outro mensageiro, que foi Noé. E a mensagem também foi conserto. Quem aceitou a mensagem de Noé foi salvo. Quem não aceitou morreu nas águas do dilúvio. E nós passamos a perceber então que as mesmas águas cujas pessoas se salvaram sobre elas foram as mesmas águas que fizeram com que outros morressem. Sempre a salvação, o escape vai estar na mensagem de Deus. E a mensagem é dada a um mensageiro e esse mensageiro entrega ao povo. Sempre aqueles que recebem o galardão dessa mensagem, ou seja, os benefícios e as consequências positivas que ela traz. E quem não recebe sofrerá os danos, sofreu os danos. Sempre foi assim. Em toda a história, Paulo saiu com a mensagem, e a mensagem de Paulo foi maior que a mensagem de Pedro. A mensagem de Pedro, que era o evangelho da circuncisão, mais destinada aos judeus, teve que ceder lugar ao evangelho de Paulo, que era um evangelho da incircuncisão, a liberdade da pregação entre os gentios. E Deus foi reformando a sua igreja. Primeiro mensageiro, Paulo, da nossa era, dos últimos dias. Quando se fala-se últimos dias, é os 2 últimos 1000 anos. Porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Últimos dias, no plural, então é mais de um, é os 2 últimos milênios. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas, e aí segue o texto. Nos últimos dias, o Espírito Santo caiu há quanto tempo atrás? Há 2000 anos atrás, exatamente nos 2 últimos dias, ou seja, no milênio passado e nesse milênio agora. Estamos nos finais, nos porfins. Os primeiros 2000 anos, justificação, Deus lava o mundo com água. A água da justificação é o nosso batismo nas águas, que nos justifica dos pecados. Mais 2000 anos de história, ou seja, no 4º milênio, sangue de Jesus Cristo na terra, santificação. Nós nos santificamos no sangue do Senhor. E passa mais 2000 anos, fogo, Armagedon, 3ª Guerra Mundial, fim do planeta Terra. Não que ele vai explodir, não vai existir mais, mas a constituição continental pela qual nós conhecemos não existirá mais. Essa terra vai revirar tudo.
magma, bombas atômicas, e enfim. O profeta Malaquias chega a falar que o dia será tão forte que nenhuma carne vai se salvar. Os ímpios serão como cinza debaixo dos nossos pés. Pedro chegou a falar que os elementos do céu se desfarão. Imagina, vai sobrar um micróbio. É isso que está predestinado, irmãos. Jesus falou isso também em Mateus 24. Será que Jesus é mentiroso? Será que Pedro é mentiroso? Será que Malaquias é mentiroso? Não, não são. Compensa. Amém? Vamos abrir a Bíblia comigo, no nome do Senhor Jesus, em Provérbios capítulo 4, verso 23. Provérbios 4, 23. Eu estou com uma série de coisas aqui, não sei se vai dar para passar por tudo. Você faz a primeira parte agora, domingo que vem você faz a segunda parte. Provérbios 4, 23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda teu coração, grave isso aí, guarda seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda o vosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tem Bíblias aí que pode estar escrito as fontes da vida, e assim depende da tradução. Senhor, estamos totalmente dependentes do Senhor nesse momento. Peço ao Senhor, meu Pai, que põe fogo em cada palavra que saia do altar neste momento, que nos ajude, Senhor, a abrirmos o coração como uma terra fértil, a receber essa semente, e que o Espírito Santo, Senhor, venha produzir essa semente em nós, para o testemunho de Cristo. Me ajude a me esforçar como mortal, a falar um pouquinho do Senhor e da Tua Palavra. Nos ajude a receber, Senhor, e que toda entidade maligna, que todo mal, Senhor, para atrapalhar o crescimento espiritual da igreja, seja aniquilado desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar. Gostaria de falar um pouquinho sobre a vida eterna em nosso coração. Tá bom? A vida eterna em nosso coração. Em Mateus capítulo 5, eu vou usar como base essa mensagem aqui, que é o Espírito Santo. Em Mateus capítulo 5, verso 24, lá está escrito que aquele que ouve a palavra e crê naquele que enviou a Jesus Cristo, ou seja, crê em Deus, né, tem vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Mombrana chega a nos dizer assim, estou na mensagem, que é o Espírito Santo. Não é quem é o Espírito Santo, não, é que é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É Deus. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Jesus Cristo em nós. Quem é Ele? Jesus Cristo. É Deus. Passagem bíblica, João 4. Deus é Espírito. Isso sela a coisa. Não estamos falando de quem Ele é, mas o que Ele é. Preste atenção.
Sabemos que quando um corpo é curado e todos nos sentidos, todos nós nos sentimos felizes a isto. Isto mostra definitivamente que nosso Deus cura enfermos. Mas essa pessoa enferma pode que volte a adoecer novamente, talvez com a mesma enfermidade a qual foi curada. Isso não afasta a cura. O médico prescreve um medicamento para uma pneumonia, e talvez 2 dias depois dele dar a alta, você pode morrer com pneumonia. Ela se repete. Mas quando essa alma é curada em você, então tem entrado vida eterna. Certo? Uma ressalva que o profeta faz no verso 9, eu gostaria de trazer para a igreja porque é muito bom. Não entramos nisso simplesmente como para ter uma reunião prolongada. Eu quero entrar nisto e quero que vocês, e tenha pedido que vocês, para que queimem cada ponte que estiver atrás de vocês e se acertem de todo o pecado. O irmão Brana aqui, ele estava falando sobre o Espírito Santo, sobre como receber o Espírito Santo. E ele teria, nas reuniões dele, 2, 3, 4 dias falando sobre esse assunto. Então ele comenta com a audiência dele: pessoal, vamos entrar nisso, mas eu não quero que nós estejamos aqui só para ter uma reunião cumprida. Eu vou até acrescentar minhas palavras, não é para enriquecer nosso conhecimento da coisa, mas vamos entrar nesse assunto de receber o Espírito Santo realmente, de fato, com o coração aberto. E para isso devemos olhar para trás e queimar tudo quanto é tipo de ligadura, de ponte que nos ligue ao pecado. Que se tiver um fiozinho ligado no inferno, não existe batismo com o Espírito Santo. E se não existe Espírito Santo, não existe vida eterna. E se não tem vida eterna, não tem arrebatamento. Sobramos para a Nécia. É isso que a Nécia tem. É isso que a Nécia recebe. Recebeu Jesus Cristo, o sacrifício salvífico, está salva. Mas não tem arrebatamento para as virgens Nécia. O meu esposo veio, quem subiu? Só as prudentes. As loucas, as insensatas, não tiveram azeite suficiente. O que é azeite? Espírito Santo. E por que elas não tiveram azeite suficiente? Porque tiveram reservas. Nisso aqui, Jesus, nessa área da minha vida, o Senhor não toca não. Ó, nessa outra área aqui, ó, o Senhor também não toca não. As escolhas da virgem nécia, da imprudente, da insensata, fizeram com que o coração dela tivessem reservas, onde ela trabalhou, onde outros trabalharam ali, menos o Espírito Santo. Perder o arrebatamento é perder bodas do Cordeiro no céu, é perder o tribunal de Cristo para o recebimento do galardão, é perder 3 anos e meio de festa, e por conseguinte perder 1 milênio inteirinho. Porque o milênio é como se fosse a lua de mel entre o esposo e a sua noiva. Amém?
É por isso que o irmão Branham não se cansa ou não se cansava de pregar do salvo comum. A igreja do Senhor, salvo comum. E qual que é o salvo que não é comum? Exatamente aqueles que fazem parte desse buquê noiva. E ele continua falando: queimar todas as pontes que estiverem atrás de vocês e se acertarem todo o pecado, porque estamos entrando a isso com tudo o que está em nossos corações e vidas. Devemos vir aqui com um único propósito de preparar nossas almas para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu não separei aqui de bate-pronto. Se a gente passar por isso aqui, amém. Se não passar desse seu coração, eu vou falar. Ainda que nós conheçamos toda a mensagem, toda a Bíblia, isso não dá vida eterna. Não dá vida eterna. O que dá vida eterna é realmente aceitarmos a Jesus Cristo, e a nossa vida vai mostrar isso aí. Muitas das vezes o que acontece? Nós queremos passar um Jesus Cristo, passar um Espírito Santo que a gente não tem. Acha que tem, mas ainda não tem. Porque aquele que tem o Espírito Santo, não precisa dele falar que ele tem, não precisa nem ele se esforçar para passar um Espírito Santo, porque o outro que está o observando sabe se ele tem ou não. Aquilo testifica. A gente sabe quando tem Deus na vida de uma pessoa, não. Não adianta forçar. O irmão Branham chega a nos ensinar, e eu achei isso hiper interessante. Evangelizaram, batizaram lá algumas almas, aí teve que descer Pedro e João, para impor as mãos sobre aqueles que tinham sido batizados, para que eles recebessem o Espírito Santo. Por que teve que descer lá de Jerusalém 2 discípulos? Porque aqueles que levaram os outros às águas não podiam produzir nos outros Espírito Santo, porque eles não tinham neles. Era necessário que descesse verdadeiros discípulos e impusesse as mãos, para que aquele Espírito que estava neles produzisse Espírito Santo nos outros. Ser carta lida de Jesus Cristo não é brinquedo. Ministério da noiva não é brinquedo. Paulo, na estatura que tinha, ele chegou a falar: reduzo o meu corpo, reduzo o meu corpo à servidão. A servidão o quê? Da palavra, para que pregando aos outros não fique eu mesmo reprovado. Quando se fala em salvação, o leque de Deus é vasto. Quanto mais ele puder salvar, ele vai salvar. O crente do copo d'água, os mártires, e o leque dele é variado. A Nesse, os judeus, vão entrando todo mundo ali. Mas quando se fala em arrebatamento, afunilou. Não entra de qualquer forma. Pega a parábola do Senhor Jesus. Ele deu vestes. Deu vestes. E lá em cima, na hora que ele tinha um lá que não tinha vestes, o que ele fez? Foi convidado a se retirar. Vestes para as bodas do Cordeiro. A noiva não chega de qualquer jeito. Lá em Apocalipse fala que, falando acerca da noiva, nem fala de noiva mais, usa a palavra esposa. Apocalipse verso 19. A sua esposa já se aprontou. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. Já viu noiva maltrapilha? Não tem, não existe. A noiva é mais bem vestida.
do matrimônio, a mais bem vestida do matrimônio, e foi dado a elas vestes, e falou o que são essas vestes: são as justiças dos santos. Ela anda em justiça, ela não anda de qualquer jeito. E outra coisa, no mesmo texto diz, essas são, falando acerca da esposa, né? Essas são as verdadeiras palavras de Deus. O esposo é a palavra, a noiva é a palavra também. Para que haja então um batismo do Espírito Santo, é necessário que todas as pontes que nos liguem ao pecado sejam destruídas por completo. Não tem como ter iniquidade, pecado, desejos iníquos, vãos, vios, e achar que tem Espírito Santo. Nunca. Porque a palavra não permite, Jesus não permite. Aonde o Espírito Santo entra, tem trevas, ela dissipa. Uma das funções do Espírito Santo é convencer do pecado. Então, como é que eu posso ter o Espírito Santo vivendo ainda em pecado? Não tem jeito. Não adianta me enganar, e não tem bodas para mim. Eu sei que tem salvação, porque eu aceitei de coração o sacrifício de Cristo. Mas bodas, não, sem chance. Paulo chegou a explicar em Gálatas: a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e um opõe-se ao outro, para que não vos deixe fazer o que quereis. Ou nós somos espirituais, aqui, né? Ou nós somos espirituais, ou nós somos carnais. Os dois juntos não tem jeito. Não podemos ser salvos e condenados ao mesmo tempo. Ou é um, ou é outro. E sabemos, irmãos, porque nós temos uma consciência que nos condena ou que nos absorve. O que é a consciência? É uma faculdade que Deus colocou no nosso espírito que nos julga. A nossa consciência nos julga. É cada um julgando a si próprio em relação àquilo que está à nossa volta. É diferente da razão. A consciência é o contrário da razão. A razão é uma outra faculdade que Deus também colocou no espírito, mas que julgue aquilo que está à nossa volta. Nós temos que discernir o que podemos, o que não podemos. Então nós temos que ter uma razão. E nós temos que nos locomover mediante aquilo que achamos certo. Então nós temos uma consciência. Se estamos indo para bodas do Cordeiro, é bodas do Cordeiro. Se estamos indo para nécia, grande tribulação, enfim, ser salvos lá no juízo final, aparecer só lá, para continuar novos céus e nova terra, amém, é ali que a gente está indo. Ou se estamos indo para o inferno também, já sabemos. Ninguém nos se engane. O Evangelho chega a nos dizer, principalmente nas cartas, que aquele que profere o nome de Cristo se aparte da iniquidade. Esse é um selo, é o Espírito Santo, é a vida eterna. Vamos prosseguir aqui, né? Outra coisa interessantíssima que cabe falar aqui o que é o Espírito Santo? Não é quem é, não. Quem ele é? Deus. Ele é Jesus Cristo dentro da igreja. O que ele é? Um selo, um pacto, vida eterna. Ele é tudo isso aí. Sábado, descanso, paz. Não tem havido nada que possa derrotar Satanás como a palavra de Deus. Jesus fez o uso dela para a sua grande batalha. Se pegarmos, irmãos, se soubermos que Jesus está em certo lugar no planeta Terra, e nós temos uma bomba atômica e vamos atirar essa bomba atômica com
tudo que ela tem em cima de Satanás está naquele lugar. Vai adiantar? Não vai adiantar. Ainda que eu tivesse dom de cura, ainda que eu tivesse dom de maravilha, ainda que eu tivesse dom de profecia, de interpretação, dom de cantar, dom de louvar, dom de pregar, dom, enfim, de ensinar, isso não derrota Satanás. Satanás está cheio de dons. Ele não tem medo de Bíblia aberta. Ele tem medo de Bíblia vivida. É isso que ele tem medo. Porque a Bíblia vivida é espelho daquilo que Cristo fez. Reflete. Deixa eu ver se eu acho aqui. Perguntas e respostas número 12. Parágrafo 23, vou ler partes do parágrafo 23, 24 e 25. Nem sempre o dom derrota o inimigo, porém a palavra derrotará. A palavra irá de encontro a ele em qualquer parte. Jesus, quando ele estava aqui na terra, provou, ele era Deus, manifesto em carne, mas ele nunca usou nenhum dos seus admiráveis dons para combater o inimigo. Quando ele se encontrou com o inimigo, ele o encontrou na base da palavra. Está escrito. Está escrito, Satanás. Satanás sopra no seu ouvido, veste aquela roupinha. Você vira para esse espírito e fala, está escrito, Satanás. Lembra ele de Timóteo, capítulo 2, que as santas mulheres se ataviam em traje honesto e com pudor. Está escrito, Satanás, que as santas mulheres se vestem com modéstia e pudor. Ele tem que, não vai soprar mais, ele pode soprar uma outra hora. Dá no pé. O inimigo retrucou. Aí o inimigo mudou a estratégia com Jesus. Já que ele falou comigo, está escrito, eu vou contar escrito com ele também. Também está escrito, Jesus. Mas Jesus disse, também está escrito, foi desta forma até que ele derrotou o inimigo. E a gente quer derrotar inimigo com jejuns, oração, dons, hinos, cada coisa no seu devido lugar, mas derrotamos Satanás na base da palavra. Sabe como? Pegando essa palavra, colocando ela no coração e fazendo ela ser manifesto no nosso proceder diário. Jesus não falou para a gente, aliás, Deus não falou para a gente correr atrás da bênção. Ele disse, sê tu uma bênção. É você que é a própria bênção. Para que você possa abençoar outros. Para que quando você levantar a mão, demônio cai por terra. Sê tu uma bênção. É diferente o patamar da noiva. É muito diferente. Mas muitas das vezes os cristãos não agem dessa maneira. Nós estamos nessa terra para ser carta lida dos homens. Ou não? Ser carta lida dos homens. Eu gostaria de pegar aqui um texto. Vou pegar isso que o irmão Brana disse aqui, olha. Que é o Espírito Santo? Que é ele? Eu estou no 22 da mensagem, que é o Espírito Santo. A razão pela qual tenho tomado este tema em ordem desta maneira é porque você não pode vir a receber o Espírito Santo a menos que você saiba o que ele é. Você não pode recebê-lo a menos que você creia que ele é dado a você. É para você. Você não poderá receber se você o tem, a menos que saiba os resultados que ele traz.
Assim sendo, se você sabe o que ele é, para quem ele é, e as ações que ele produz quando chega, aí a gente pode receber ele. O pastor Isaac não se cansa de ensinar aqui. Como é que o mundo vai receber um Espírito Santo a quem eles nem conhecem? Jesus chegou a falar isso aí, irmãos. Pega João 14. Jesus falando assim: olha, eu vou e vos enviarei um Consolador, que é o Espírito Santo, né? Quando ele vier, ele vai falar isso, isso, isso e aquilo, vos lembrar de tudo quanto eu tenho dito, vos lembrará de toda a palavra, vai vos ajudar a caminhar na palavra, tudo certo tal. Aí ele fala assim: olha, interessante, depois eu volto nisso aqui. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, e estarei aonde? Em vós. O mesmo Consolador que o mundo não pode receber. Mas por que o mundo não pode receber? O próprio Cristo disse: porque não conhece e nem o vê. O mundo não pode receber o Espírito Santo porque não o conhece. O Espírito Santo não é movimento, o Espírito Santo não é sensação. Isso aí é carne, é homem. Mas vós o conheceis, ele falando com os discípulos, e tendes o visto. Estamos vendo o Espírito Santo? Estamos. Ele habita no meio de vós. Ele está falando dele. Imagina ali, nós aqui, Jesus aqui no nosso meio, e ele falando isso para nós. Ele habita convosco. Quem que habitava com eles ali? Ele mesmo, segundo a carne. Habita convosco e estará em, ou seja, dentro de vós. Ele estava falando dele mesmo. Como é que queremos receber o Espírito Santo sem conhecer o que é o Espírito Santo? Para quem ele é enviado? O Espírito Santo não é enviado para a igreja comum, para o crente comum. Ele chega até a igreja nécia só com movimentos e dons para edificar a própria igreja. Ele é enviado para a noiva, para os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que são chamados por decreto. Não fosse vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Todo aquele que o Pai tem me dado, vem a mim. Você pode ver que quem é da palavra de Deus, pode ser, irmão, não importa, chegou um testemunho de Jeová na sua porta, se você é da palavra, você recebe com gosto, irmão. Você toma aquele panfleto e você vai ler, você vai saber do que se trata. Uai, me interessa a minha alma. Eu não estou lá lendo uma palestra de um padre, não, mas se por acaso eu cheguei na casa de um colega que é católico, que está lá a palestra de um padre, você para ouvir, vou ver o que esse sacerdote está falando, talvez tenha algo para mim ali. E se não tiver também, eu tenho dois ouvidos, um para entrar, outro para sair, sem escandalizar. Eu sei estar aqui, eu sei servir na Babilônia. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel sabe servir lá. Não sai batendo no peito, isso aqui tem que jogar fora, isso aqui tem que ir chutando para lá, tem que respeitar a fé alheia. Mas sabe ouvir, sabe filtrar. O filtro do homem que pensa é o Espírito Santo em você. É o Espírito Santo em seu coração. O que ele é? Ele é um sinal. Que sinal que é esse? Que te separa. É por isso que a gente não entende. Por que o mundo odeia tanto crente? E odeia mesmo. Seu nome muda de João para irmão. Meu nome não é irmão, meu nome é João.
O nome muda de Pedro. Oh, aleluia! Oh, meu nome não é aleluia. Oh, pedra angular. Oh, fulano. Oh, assembleia. Oh. Não, peraí. São todas, ainda que por carinhosas, são todas palavras retóricas. Para diminuir, vem para denegrir. É o espírito maligno na coisa. Tem uma divisão, irmão. E o mundo espiritual sabe, é uma separação. Eu vou parar por aqui. Quero só ler uma coisa aqui. Até mesmo em questão do tempo. Querendo Deus, a gente continua no pastor Isaac. Pode, né? Domingo que vem, não sei. Ou quando o Espírito Santo... Eu não sei se vou estar trabalhando à noite, não sei. A gente continua esse tema. Deixe-me falar com um homem por 2 minutos. Eu posso lhe dizer se ele tem recebido ou não o Espírito Santo. Assim você também pode. Isso lhe separa. É uma marca, um sinal. Olha o interessante. Qualquer que recusa ser circuncidado, ou que recusava ser circuncidado no Antigo Testamento, o qual era uma sombra do Espírito Santo, era cortado no meio do povo. Quem sabe o que é a circuncisão lá no Antigo Testamento? É quando um homem, um menino de poucos dias, era levado lá no sacerdote, e ele fazia uma operaçãozinha de fimose no órgãozinho sexual do menino. Fazia aquela operaçãozinha de fimose ali. Desgarrava o prepúcio da carne. Isso que era a circuncisão lá no Antigo Testamento. Era um tipo do sinal do Espírito Santo no coração do crente hoje. Mas alguém pode falar, mas só o homem era circuncidado, porque só o homem podia ser circuncidado, só ele tem órgão sexual masculino. Mas a mulher entrava na circuncisão do marido. É por isso que Deus não cortou Sara quando ela riu-lhe na sua face. O próprio Deus apareceu lá, tu terás um filho. Né? Riu da mensagem do anjo. Que ela estava em Abraão. Deus, quando chama o homem, chama a sua esposa também. É o tipo da circuncisão no nosso coração, e Paulo explica isso em Romanos capítulo 2, verso 29. Romanos 2, 29. Então, lá no Antigo Testamento, quem recusava-se a ser circuncidado, e quem não era de Israel, e viesse a ser... ficar no meio dos judeus, aderir à fé judaica da época, tinha que ser circuncidado também, ainda que fosse homem, já formado. Então, quem se recusava a ser circuncidado, não podia ter companheirismo com os demais. Aquele que recebeu a circuncisão do Espírito Santo no coração, tem como, irmão, você está na sala da sua casa. Eu estou dando aqui apenas um exemplo, é só um exemplo, tá? Pode ser que seja o seu caso, pode ser que não seja. Eu tenho vários na minha família e nem todo mundo é convertido ali. Aliás, quase ninguém é, só eu e mais alguma outra pessoa. Tem como eles estão assistindo lá um programa imoral lá, e eu me assentar no meio deles e curtir aquilo lá? Por quê? Porque o Espírito Santo, que já circuncidou meu coração, me recobra aquilo ali. Eu não tenho esse tipo de companheirismo com eles. Não dá para ter, eu sou separado. Não dá para me assentar numa mesa rodada de bebidas e ficar rindo da vida. Não tem como, não bate mais. Não tem como. Somos separados, literalmente separados. Tem uma marca. É um pacto que foi feito entre nós e o nosso Deus. Não dá, isso não me alimenta mais. E se alguma coisinha imoral na internet está me alimentando, se alguma coisinha má está me alimentando, quer dizer que eu ainda não sou circuncidado. Porque se fosse, não estaria. E eu não posso me enganar. Então o que eu tenho que fazer? Tomar uma posição. Para quem ele é? Ele é para a noiva. Ele é para você? E quais são os resultados que o Espírito Santo produz? Os frutos do Espírito Santo.
A partir do que eu paro para analisar, isso é fácil, irmão, é muito fácil. A partir do momento que eu paro para fazer uma autoanálise, desde a hora que eu abro o olho de manhã até a hora que eu fecho meus olhos, aquilo que eu produzi para o reino de Deus, que tipo de fruto saiu de mim, que tipo de palavra saiu da minha boca, que tipo de serviço eu prestei no meu trabalho. Você quer saber se é um bom pedreiro? É só você olhar a alvenaria que ele fez, olha o piso que ele fez. Quer saber se é um bom pintor? Você olha a pintura que ele faz. Se você quer saber se uma pessoa é um bom profissional, você olha o que ele faz, o resultado do trabalho dele, os frutos das mãos dele. Se você quer saber se é um bom cristão, você olha o caminho dele, se é o caminho do sangue ou se é o rastro da serpente. É muito fácil. O irmão Brana chega a nos ensinar, o tempo ali já excedeu, acabou. Chega a nos ensinar que aquele que ainda não teve a experiência do novo nascimento, ainda não recebeu o Espírito Santo, ainda não recebeu essa circuncisão no coração, ainda não é um cristão, está no processo, mas ainda não é. E não importa se viemos à igreja 20, 30, 40 anos, não importa se conhecemos a Bíblia de capa a capa, isso não importa. O jovem rico já sabia disso. O jovem rico foi criado num lar cristão. E como é que a gente sabe disso? A própria palavra fala. Na hora que Jesus falou com ele lá, tanto que ele nem a certeza que ele sabia que ele não tinha vida eterna, que ele já chegou em Jesus e falou: mestre, o que é necessário para que eu tenha a vida eterna? E Jesus falou com ele: não tem de vós lidos na lei, né? Não matarás, não roubarás, não furtarás. E começou a citar para ele algumas coisas da lei. Aí ele parou e falou assim: mas tudo isso eu faço desde a minha infância. Ou seja, se ele aprendeu isso na infância dele, ele aprendeu aonde? Em casa, com os pais. Então ele já era criado num lar que já era cristão e não tinha vida eterna. E só um segredo, irmãos, só um segredo. Jesus, sendo Deus, olhou para ele e viu onde estava preso o coração dele. Foi o que nós lemos aqui: guarda-te, a trombeta tocou, guarda-te o teu coração, que dele procedem as saídas da vida. Aonde está o nosso tesouro, estará o nosso coração também. Você pode ter certeza. Se o nosso tesouro é a mulher, nosso coração está lá. Se o nosso tesouro é prazer, nosso coração vai estar naquele prazer. Se o nosso tesouro é outra coisa, estará lá também. Se é droga, estará na droga. E assim sucessivamente. Aonde está o nosso tesouro, aquilo que a gente mais valoriza, aquilo que a gente mais estima, aí está preso o nosso coração. Se o nosso coração estima a vida eterna, Senhor Jesus, salvação, o nosso coração está preso nessas coisas também. O jovem rico sabia que não tinha. Jesus, olhando para ele, o coração dele está preso naquilo que ele tem. Nem era muito desfazer dos bens, não era desfazer. O segredo era seguir Jesus Cristo. Vá, vende tudo que tem, vem aí e me segue. Você pode ver que com Pedro foi diferente, com João foi diferente. Larga as redes, larga tudo e segue-me. Todos seguiram. Com o jovem rico não teve ele não teve esse prazer. Aonde está seu coração? Esse é o segredo de ter o Espírito Santo ou ter qualquer um outro tipo de espírito. É aonde está aquilo que você mais valoriza, aquilo que você mais estima. O segredo de receber o Espírito Santo está aí. É por isso que tem que cortar tudo quanto é tipo de ligadura, de ligação, né? Tudo quanto é tipo de ponte. Corta tudo. Se o Espírito Santo mostrou que está errado, conserta. Porque o arrebatamento e a salvação dependem dessas coisas. A salvação pelas bodas do Cordeiro. Eu gostaria de chamar o pastor Isaac, fazer oração por nós. Muito obrigado, irmãos. Amém, né? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Que Deus abençoe o irmão Rafael, abençoe a sua casa, a sua família. E agora, você tem o Espírito Santo. Há uma semente
E essa semente clama: Abba, Pai, eu pertenço a esse reino. Fala com Deus. O que é que falta, Senhor? O que é que falta para ser tirado? O que é que fala mais alto? É a mulher? É o dinheiro? É a miséria? O que é que me impede eu ficar no Espírito? Eu quero ter o Espírito Santo vivendo através de mim. Não o espírito do ódio, o outro espírito da contenda, o outro espírito da dúvida, espírito de sensualidade, espírito de rancor, esse meu eu realçando o homem do pecado. Não, Senhor, habita em mim, Senhor. Peça a Ele, reina em mim, Senhor. A oração tem os efeitos, sim. Pode mudar as coisas nesta vida, mas eu quero viver na liberdade do Espírito Santo. Porque se o Espírito libertar, verdadeiramente serei livre. Se a palavra então está em mim vivendo, então eu sou uma carta lida, eu sou santificada na verdade, desde o pentear dos meus cabelos até as plantas dos pés. Sou santificado no corpo. Isso é na verdade. Santas mulheres, santos homens, santos jovens, segundo a palavra de Deus. Oh Deus, peça ao Senhor que o meu desejo não seja mais os meus, mas o teu. O Senhor está em mim, então meus desejo. Quando eu confesso que eu sou uma igreja, então é toda para o marido. Não tem desejo para o amante, Satanás, o mundo. Então tudo que é aparência do mundo é o demônio reinando nesta área. É cabelinho, é barbinha, é roupinha, é dinheiro, é isto, é aquilo. Não, ele vai sair daí. Põe para correr. Esse Satanás só sai com atitude. Joga esse alimento do cão para fora, que o cão não vai mais aí. Para de alimentá-lo. Fala: Jesus, eu não quero mais alimentar esse cão. Eu não quero mais colocar Satanás para dentro do meu lar, para dentro do meu corpo. Porque o Senhor já nos libertou, o Senhor já nos abençoou, o Senhor já nos ungiu, o Senhor já nos fez filhos de Deus ungidos. O Senhor diz: tudo está consumado. Então nós já somos abençoados, Senhor. Há pouco mais de 1900 anos atrás, quando o Senhor diz: tudo está consumado, então a minha vitória está há muito tempo já paga. Oh Deus! E eu cheguei a perguntar: onde está a minha vitória? A minha vitória começa quando eu me prostro e digo: Senhor, pode reinar. Fala a palavra que eu te ouço e lhe obedeço. Então todas as bênçãos e promessas, oh, terão que me perseguir. Ah, se eu tentasse esconder das minhas bênçãos, não tem como. Eu vou ser totalmente perturbado, porque é promessa. Todas as bênçãos, prosperidade física e espiritual em todas as áreas, nem Satanás pode impedi-la.
quem impede todas as bênçãos na minha vida, Pai, é eu. Satanás não pode impedir as nossas bênçãos. É o homem quando toma, faz um movimento errado. Satanás não pode nos roubar, porque somos ungidos agora. Não tem mais o homem para ele roubar, mano. Não tem mais o homem para ele matar e destruir, pois agora é Cristo reinando. Agora é ungido reinando. Aleluia. É por isso que nós somos, Pai, mais espirituais lá no mundo do que aqui na igreja, porque o hipócrita é crente dentro da igreja. Satanás da hipocrisia bateu em retirada, né? Já foi descoberto. Nós somos mais santos lá fora, nos negócios. Quando nós falamos meio-dia, estamos aqui até eu falando. Se foi Satanás, nem meio-dia parece. Falei, quem conversou lá foi Lúcifer. Foi Satanás que fez o negócio lá, não foi eu não. Então cada pensamento e intenção do meu coração lá fora é Cristo. Se eu tratar, eu vou cumprir. E se algo deu errado, eu vou humilhar, porque eu tenho o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, irmã. Pode falar com Deus. Abre a tua boca, fala: Senhor, vive em mim, reina em mim. Quando a minha esposa chocar comigo, é o Espírito Santo que vai responder. E se eu tiver errado, eu tenho suficiente para humilhar e dizer: errei, minha esposa. Obrigado pela Deus falar na tua boca que eu estou errado. Obrigado, marido, por me corrigir. Se você tem o Espírito Santo, você é um homem triste quando uma mulher veste como o mundo. Se você tem o Espírito Santo, você fica triste chorando perto dela. Seu semblante é sério. Ela fica curiosa: por que você fica triste quando eu visto aquele shortinho que eu vou sair para a rua? É porque você está falando com o ungido. Você está falando com Jesus Cristo. Mas o homem que a mulher veste como mundo fica alegre, é mundano, com a mensagem 7 selos revelado na consciência, mas o Espírito é mundano. Não adianta falar: eu conheço 7 selos e mais as outras restantes, mais de 1500, e mais a Bíblia. Eu digo: Satanás ganhou você. Não, você tem o Espírito Santo. Ele te incomoda, ele te mostra o que é certo e o que é errado. Ele está em você. É por isso que você é ungido. É por isso que você ora, estende as mãos e tome posse da sua vitória. Ela é sua, e ela veio na sua vida para testificar que Deus é Deus, e Ele gosta de glorificar na sua vida. Ele gosta de abrir caminho no meio do mar. Ele gosta de te colocar no meio da fornalha. Ele tem prazer de te ver no meio do problema para Ele glorificar. Oh, Deus te cure, minha irmã. Amém, igreja? Você está abençoado?